Deus pelos 100 anos da reabertura do nosso seminário São José. Queremos agradecer a presença e a presidência de Dom Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, que aceitou o nosso convite de vir até nós. Agradecemos a presença do senhor Núncio Apostólico, de Jean Batista IV, também a todos os bispos, arcebispo, administrador, também aqui do nosso Regional Leste 1, que aceitaram de bom grado a presença aqui, e também ao Cabido, também a Colegiada de São Pedro, a Irmandade de São Pedro, pessoa do cônego Valtemário, aos vigários episcopais, aos sacerdotes, diáconos, aos formadores, cônego Jorge André e demais formadores, e aos seminaristas que agradecem a Deus pelo Seminário São José, que completa hoje esse ano 285 anos, e há 100 anos foi reaberto pelo nosso predecessor Cardeal Leme. Bendizemos a Deus nessa Eucaristia. Comentamos ao vereador Márcio Santos aqui presente, também aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pela Web TV Redentor e Rádio Catedral, que transmitem a celebração aqui dessa igreja de São Pedro, no Rio Comprido, onde a nossa arquidiocese bendiz a Deus por tão grande dom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e dessa Virgem Maria, aos santos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, em vossa inefável providência, escolheste São José para esposo de Maria, mãe do vosso Filho. Concedei que, venerando como protetor na terra, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias,
A palavra do Senhor foi dirigida a Natã, nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e seu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Excelentísimo señor cardeal, excelentísimos señores bispos, reverendos padres, religiosos y religiosas, carísimos padres formadores do seminário, prezados seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo. As leituras dessa missa nos fazem recordar o papel importantíssimo que Deus quis atribuir a São José na história da salvação. E através dele, o esposo de Maria,
que se cumpren as promessas e profecias de que o Rei dos Reis, o Messias de Israel, nasceria na casa de David. Podemos dizer que o papel do justo José foi imprescindível para que a salvação chegasse até nós. Portanto, hoje nosso coração se alegra não só pela jubilosa ocasião jubilosa do centenário da reabertura deste seminário, mas também e especialmente porque esta casa foi confiada ao patrocínio e à proteção do Pai da Sagrada Família e padroeiro da Igreja Universal. Mas passemos agora a olhar o exemplo de São José, pois, ao ser padroeiro desta casa de formação, mais do que apenas um intercessor, ele nos é apresentado como modelo a ser seguido, como modelo a ser imitado. Para respondermos ao chamado de Deus, que Deus nos fez a cada um de nós, é necessário crescermos em vida interior e amor a Deus. E para isso é fundamental as vivências das virtudes humanas e cristãs. Virtudes que muitas vezes parecem esquecidas, porque nestes nossos dias vamos muito com as modas, no que está de moda, mas as virtudes nunca passam de moda. Um homem justo como era José é um homem justo como é hoje. Não temos diferenças. Se a prática das virtudes estaríamos edificando a nossa vida sobre uma base fraca, instável, como quem construiu um prédio sem alicerces. No Evangelho, percebemos como Deus altera os planos que José havia estabelecido. Pensemos muito nisto, nos nossos planos, que Deus tantas vezes quer que estes sejam cambiados, que estes não sejam seguidos, e temos que ser dóceis para dizer ao Senhor: Senhor, se faça a tua vontade. José tem que cambiar, que trocar o que havia estabelecido, sem compreender o que estava acontecendo. Ainda pior, porque muitas vezes nós compreendemos o que o Senhor quer de nós. José havia decidido abandonar Maria em segredo, assumindo para si o risco de ser criticado por todos na sociedade, diante de algo que ele não compreendia. Mas Deus envia-lhe em sonho um anjo que revela os planos do Altíssimo a respeito dele. Nesta cena do Evangelho, vemos várias virtudes. Podemos encontrar várias virtudes. Em primeiro lugar, a fé. A fé inquebrantável em Deus, mesmo sem entender tudo aquilo que havia ocorrido, mas também a sua fortaleza de enfrentar o que viria para frente, a sua justiça, louvada pelo autor do primeiro Evangelho. E assim poderíamos continuar. José também mostra sua virtude, sua força interior, ao responsabilizar-se
pelos que lhes são confiados. Numa sociedade judaica, ainda mais daquele tempo, se tinha muito claro o papel do homem no casamento, como responsável pela segurança e liderança da família. Tanto é assim que tradicionalmente a Igreja invoca São José como chefe da Sagrada Família. Essa consciência, diferente de ser um privilégio injusto, como se pensa hoje, é uma responsabilidade que exige muito sacrifício e muitas virtudes. Acho que também nós, como bispos, como sacerdotes e como futuros sacerdotes, temos também esta responsabilidade. A responsabilidade de tomar todo o peso daquilo que o Senhor quer dar-nos. Porque sabemos que não lo fazemos sozinhos. Não estamos só. O Senhor nos acompanha em cada responsabilidade que nos dá. São José nos mostra ser importante para respondermos com generosidade e autenticidade o chamado de Deus e as missões que Ele nos confia, assumir-nos nossa identidade. Neste ponto, como não propor a São José como modelo para aqueles que são formados, especialmente para os seminaristas deste seminário, nesta casa, e que dentro de não muitos anos receberão também de Deus a missão de cuidar de uma porção de seu povo. E não somente receberão, como José, a missão de velar sobre o próprio Jesus, o qual trarão sobre os altares ao celebrarem a Eucaristia, e do qual serão custódios nos diversos sacrários que lhes serão confiados. A esse respeito, contam de um velho bispo que pedia com lágrimas nos olhos aos neossacerdotes que acabava de ordenar. O bispo dizia assim: cuidem bem dele, cuidem bem dele. Gosto muito também do belo costume que alguns têm de colocar junto à chave do sacrário uma pequena medalha com a imagem de São José. É um pequeno gesto que diz muito da missão que o Senhor nos ha confiado a todos. Diz o Evangelho que o anjo falou a José: não tenhas medo. Assim viveu o pai adotivo de Jesus, confiante em Deus, sem medo. O exemplo de São José é fundamental na atualidade, porque encontramos todos os dias gente que parece viver muito feliz, mesmo nas redes sociais, na Instagram, Facebook, etc. Mas depois a vida deles são muito diferentes daquilo que vemos. Essa é a imagem, isso que está fora, mas nós estamos a viver autenticamente e ser isso que somos, não uma imagem, mas ser realmente isso que o Senhor nos chama a ser. O exemplo de São José é fundamental, por isso, nos momentos atuais. Em um mundo que prega a ilusão de viver sem Deus, muitas vezes
nos deparamos como a insegurança, o medo e a sensação de impotência diante do mal. O Salmo 111 ensina: confiando em Deus, seu coração está ao seguro. José não temeu a responsabilidade que lhe foi dada, porque sabia que era instrumento de Deus e, vivendo entregue à providência e obedecendo o Senhor, seria sustentado. São José nos ensina a sermos otimistas, aunque se eu disse antes que o otimismo é uma qualidade, sem dúvidas, uma qualidade muito promocionada hoje, mas o otimismo não basta. Eu diria mais bem, São José nos invita a ser homens de esperança e fortes diante das situações da vida, por sermos filhos amados de Deus e por isso sempre amparados por seu poder. Não tenhas medo, José, diz o anjo. A confiança em Deus e em seus desígnios nos tira do vitimismo e da covardia e nos faz querer responder ao nosso chamado a realizar nossas atividades, assumindo nosso lugar no plantio do reino de Deus. O chefe da Sagrada Família não teve medo de realizar o que lhe cabia, não destituiu diante da carência material, não parou frente às calúnias, não estremeceu diante da maldade de Herodes. Confiou naquela palavra: não tenhas medo, José. Essa confiança e fortaleza são desafios e paradigmas para todos nós. Eu diria também que isto tem que ser matéria de nossa oração de todos os dias. Pedir a São José, pedir ao Senhor esta graça de ser fortes, de ser homens em todo sentido, fortes, seguros, porque confiamos no Senhor. São José, colocado por Deus como o pai adotivo de Jesus, continua à frente da família de Deus, que somos todos nós, sendo poderoso intercessor e vigilante protetor. Não tenhamos receio de nos apresentar a Ele como devotos, para que Ele nos obtenha muitos favores do céu. Termino quase com esta confidência que o Papa Francisco nos fez apenas que tinha sido elegido pontífice. Ele diz que ele confiava muito nas orações que fazia a São José, que ele reconhecia que São José é um bom carpinteiro, porque atende às súplicas quando quer, não como queremos nós, mas sempre atende, especialmente este São José dormido que ele tem ao ingresso do seu escritório em Roma. Não tenhamos receio, portanto, de nos apresentar a Ele como devotos, para que Ele nos obtenha muitos favores do céu, através da sua familiaridade com Jesus, o dono da messe. Envie muitas e santas vocações sacerdotais a este seminário. Eu quero pedir a São José muitas e santas vocações para este querido país, Brasil, e que
tem este seminário a São José como padroeiro. São José, rogai por nós. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda bênção em toda vida e toda vida. Dizemos juntos: Senhor, dai-nos um coração puro. Senhor, dai-nos um coração puro. Pelo Papa Francisco e pelo nosso arcebispo Dom Orani, para que, inspirados pelo Espírito Santo, guiem o vosso povo no caminho da verdade, justiça e paz, rezemos. Por Dom Edgar Penha Parra, que preside esta celebração, para que, pelo exemplo de São José, seu ministério seja cada vez mais frutuoso para o reino de Deus, rezemos. Pelo Seminário Arquidiocesano de São José, que celebra o seu centenário de reabertura, para que continue sendo esse lugar fértil de numerosas vocações em nossa arquidiocese, rezemos. Por todos os bispos e padres que tiveram sua formação inicial em nosso seminário, para que, inspirados pelo exemplo do nosso padroeiro, não desanimem em suas missões, rezemos. Pelos seminaristas que atualmente residem em nosso seminário, para que sejam dóceis aos desígnios de Deus em seu processo formativo, rezemos. Por todos os falecidos que passaram por nosso seminário arquidiocesano de São José, para que sejam recompensados por Deus em sua infinita misericórdia, rezemos. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que, sem demora, alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pai Santo, confiastes a São José a missão de cuidar como Pai do vosso Filho unigênito. Nós vos suplicamos que suas preces nos tornem mais fervorosos ao oferecermos este sacrifício de louvor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na veneração de São José, louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposo a Maria, Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família para cuidar como Pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes, com os beatos serafins, unidos e exultantes, vos celebram. Concedeis também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue,
Jesus tomou o pão, pronunciou a benção e a ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a benção e a ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito Santo faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco e o nosso Bispo Orani João, com os bispos do mundo inteiro, e presbíteros, diáconos e todos os outros ministros e o vosso povo por vos redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, a todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes às palavras do Salvador e formados por seu divino ensinamento, usamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ser minha morada, mas esse é uma palavra serei salvo.
tão criança, te deu razão pra viver, dá-nos crescer na esperança, por este pão aqui tem. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. Vem mais que tudo, ó José, ensina-nos a amar. Quem desceu em Nazaré, levou agora no altar. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. Mostra o segredo da missa e dê nas mãos este pão, reconstruir a justiça e promover tudo igual. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão no lar da Virgem Maria, que não falte em nossa vida este pão que vem do céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe deu. Oremos. Renovados por estes sacramentos de vida, concedei-nos, Senhor, viver para vós em santidade e justiça, exemplo e por intercessão de São José, homem justo e obediente, que vos serviu na realização dos vossos grandes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Eminentíssimo Senhor Cardeal Dom Orani, Excelentíssimo Senhor Arcebispo Dom Edgar Penha Parra, Excelentíssimo Senhor Núncio Apostólico Jean Batista de Quatra,
excelentíssimos senhores bispos, reverendíssimos senhores sacerdotes, caros irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria e gratidão que nos reunimos aqui hoje para celebrar um momento significativo na história do nosso amado Seminário São José. Há 100 anos atrás, este lugar reabriu suas portas para dar continuidade à sua missão iniciada em 1739, de educar e formar os futuros ministros da Igreja, mostrando como providência de Deus guiar a vida de sua Igreja por caminho muitas vezes incompreensível para nós. Nesta casa de formação ao longo de quase 3 séculos, gerações de seminaristas receberam uma formação sólida, enraizada nos ensinamentos do Evangelho. Hoje olhamos para trás com gratidão pelas vidas transformadas, pelos sacerdotes formados e pelos corações generosos que este seminário ajudou a moldar. A reabertura do Seminário São José não foi apenas um renascimento físico desta instituição, mas também um renascimento espiritual em nossas comunidades. Ele representa a renovação do compromisso da Igreja com a formação e educação de seus membros, especialmente daqueles que serão chamados a liderar e servir o povo de Deus. À medida que celebramos este marco histórico, somos lembrados da importância da preservação da fé e da esperança. Que este centenário nos inspire a continuar a nossa missão com renovado zelo e dedicação, confiantes na graça de Deus que nos guia e sustenta em todos os momentos. Que o Seminário São José continue a ser uma fonte de luz e sabedoria para as futuras gerações, capacitando os seminaristas a proclamar o Evangelho com coragem e amor, e a servir a Igreja e o mundo com humildade e compaixão. Que Deus abençoe este seminário, seus formadores, na qual, quando eu falo formadores, são todos os senhores que recebem também os seminaristas aos domingos, que nos ajudam, efetivamente, colaborando com o nosso seminário. Até porque a festa de hoje só foi possível porque cada um de vocês colaboraram para que esse dia pudesse ser realizado, Tanto a beleza da liturgia, as vestes que foram cedidas aos nossos bispos, nada disso poderia ser feito pelo seminário. Foi pelos nossos colaboradores que doaram. Até porque disseram que o pensamento do reitor era pequeno demais para uma festa tão grande, tão grandiosa. Então eles, nossos colaboradores, doaram para que os senhores pudessem estar dignamente diante desse altar. Também o nosso almoço, tudo que está sendo preparado foi doado pelos padres para que pudesse verdadeiramente partilhar neste momento. Então, agradeço também às irmãs que ao longo dessa história têm nos ajudado com as suas vidas, com suas orações em todos os momentos. As pessoas que têm colaborado para que esse dia também pudesse ser realizado, Martuxa e Gilda, Luiz Carlos e todos os outros que puderam fazer essa história verdadeiramente florescer. Que São José, patrono deste seminário, interceda por nós e nos acompanhe em nossa jornada de fé e serviço. Grato a Dorani por esse chamado e confiar a mim a essa missão tão grandiosa na qual eu não me sinto capaz, mas que o próprio Senhor possa me abençoar e orientar para que verdadeiramente eu possa servir com fidelidade. Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco.
Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São José, padroeiro deste seminário, vos abençoe, vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. O Cristo Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Convido os padres que possam vir para a gente fazer uma foto junto com os bispos aqui no altar, os padres que se encontram. E depois todo o seminário